Fortral, a sua revenda New Holland com selo Blue Belt de qualidade. Fone WhatsApp 51 3692 9700. Avenida José Loureiro da Silva, 1393. Bom, mas nós vamos agora falar com o Guilherme Lobato, ele que é o presidente do Conselho de Administração da Connect Farm Agritech gaúcha. Gaúcha. E aí, quando a gente fala gaúcha, é porque a gente tem orgulho, né, Guilherme? O Guilherme que é filho do nosso querido José Fernando Piva Lobato, que falou conosco aqui no sábado passado. 50 anos lecionando, hein? Mas hoje ainda vai ter mais surpresa boa ainda pro Lobato. Pode ter certeza disso aí. Mas, Guilherme, como é que está sendo esse trabalho? Primeiro eu quero dizer o seguinte, parabéns por essa atuação, tu e do teu grupo. Eu gostaria de falar um pouquinho, de relembrar os 50 anos, né, meu amigo, que nós estamos comemorando nesse ano de 2022, da introdução do plantio direto aqui no Brasil. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os amigos. Conexão, satisfação estar com vocês. Satisfação maior ainda, para mim, uma responsabilidade muito grande, né, no sábado seguinte, né, de estar aqui falando depois do meu pai, né, e com muito orgulho, né, muito respeito e muito carinho. Muito obrigado pela oportunidade. E celebrando uma data especial, né, Alex, né, um ano especial, né, de 50 anos de plantio direto. Uma conquista dos nossos agricultores brasileiros, né, muitos agricultores gaúchos, né, que há 50 anos atrás trouxeram, né, práticas que estavam aqui sendo testadas nos Estados Unidos, né, e iniciando essa aplicação, e o Brasil, com toda a inovação, com toda a garra dos nossos agricultores, adotou isso de forma muito ampla, né, e hoje é uma prática fundamental, e é uma prática que 50 anos depois é alvo, né, de grande pauta numa COP27 ainda, porque é um grande desafio, inclusive aqui no próprio Estados Unidos, né? É a sustentabilidade, né? Quando se fala em sustentabilidade, tu pode associar diretamente a prática do plantio direto a essa sustentabilidade, né, Guilherme? Exatamente, né? Um ponto muito importante, Alex, estava ouvindo, né, estava acompanhando o programa aqui, sustentabilidade é rentabilidade. Nós não podemos esquecer essa associação, né? A produção, né, de alimentos, ela depende da rentabilidade do produtor rural, né? E, sem dúvida nenhuma, essa prática, quando começou a ser adotada no Brasil, né, e hoje é adotada, aí os produtores viram os benefícios, né? Os benefícios de controlar a erosão, né? Hoje ainda no nosso estado, né, infelizmente em áreas de transição, nós temos processos de desertificação, né? E há uma pressão ambiental, e o plantio direto veio assegurar isso, né? E, sem dúvida nenhuma, nós temos que celebrar, temos espaço para avançar, mas temos espaço também para comemorar e transferir para outras localidades no mundo o que nós passamos, né, com uma agricultura enorme, uma agricultura tropical, como nós avançamos. E os números, eles são interessantes, né? Dos nossos 72 milhões de hectares, 40 quase, são feitos com o plantio direto. Em termos de produtividade, porque o plantio direto, inclusive tem um nome que é muito associado a isso, que é o do Bartz, né? Do Paraná. Sim. Exatamente, de Rolândia. Ele e outros, né? Mas ele foi, eu acho que o cara que ficou nisso aí. Num primeiro momento, como tu disseste, para diminuir o índice de erosão, mas num segundo momento começa a trazer mais produtividade, né, Guilherme? Eu gostaria que tu falasse dessa parte agronômica em si aí. Sem dúvida nenhuma. Não, o impacto na produtividade, ele é enorme, né? A retenção de nutrientes, né? A transferência de nutrientes, né? Hoje, tecnologias utilizadas, né? Inclusive para você saber qual planta de cobertura utilizar para aquele sistema, para aquela área específica de campo, elas trazem, sem dúvida nenhuma, um enorme impacto. Muitos relatos de produtores, né? Especialmente num ano difícil como foi a safra passada, né, para o nosso estado, para a região sul, para a Argentina, para as regiões no sul da América do Sul, muitos produtores falam, né, áreas que adotadas, né, com plantio direto, elas tiveram um rendimento 50% superior, num período de estiagem muito severo, né, isso são relatos, né, que nós temos de vários produtores e clientes que também trabalham conosco, né. Então, esses são os ganhos, né, sem dúvida nenhuma, a retenção de água, como eu mencionei agora, né, a retenção de nutrientes, produtividade, e também custo, né? Você sabe aqui, Alex, por exemplo, aqui nos Estados Unidos há uma relação, e isso também acontece no Brasil,
a redução do impacto, né? Vamos pegar somente custo de diesel, né? Para você fazer toda aquela remoção de solo, você imagina o investimento que não é. E o diesel está caro aqui, amigo. Aqui nos Estados Unidos, o primeiro ponto a ser abordado com os agricultores, né, pelos órgãos aqui do governo, eles falam já exatamente da questão de custo. Falam assim, olha quantos litros de diesel você vai gastar. Né? E estão se falando aí mais de uma redução aí de alguns bons dólares aí, né? Ô Guilherme, e aí como é que nasce essa ideia de ir trabalhar aí com a produção americana? Como é que eu gostaria que tu contasse um pouquinho dessa história da Connect Farm até chegar até aí. Perfeito, Alex. Bom, nós fundamos a Connect Farm em 2019, né? A Connect Farm, ela nasce de muitos amigos, de colegas, né, e que vivem da agricultura, que são da agricultura. Nós somos uma empresa de tecnologia totalmente ligados à agricultura. Em 2019, até um pouco antes disso, né, nós começamos a receber uma série de novas tecnologias e dados que começaram a trazer informações e começaram a trazer sensores e começaram a gerar informações para o agricultor. Um agricultor, Alex, para plantar 1 hectare de soja, por exemplo, ele toma mais de 2.000 decisões. Decisões como que dia que eu vou plantar, que dia que eu vou colher, que variedade que eu vou utilizar, que planta de cobertura. E esse quebra-cabeça, ele é um quebra-cabeça de 2.000 peças aí, né? Pelo menos, né? O que a Connect Farm nasceu? Ela nasceu para justamente auxiliar o produtor rural a gerar recomendações a partir disso, transformar esses dados em informações para que ele possa tomar decisões mais acertadas. Foi aí que nós nascemos, né? Nós nascemos com 11 produtores no Rio Grande do Sul que aceitaram o desafio junto conosco, né, de ceder parte das suas áreas para testar o nosso modelo junto com eles, né? E aí crescemos. Hoje estamos com aproximadamente 500 agricultores em 10 estados do Brasil. Olha aí. Né? E desde o início na nossa formação, por uma ambição de sempre estar ligado ao campo, mas também de ter pessoas, desenvolvimento tecnológico e trazer, né, e ter essa troca, vimos sempre os Estados Unidos como uma oportunidade para que nós pudéssemos nos conectar sempre, né, tanto sobre o aspecto de pessoas e tecnologia, para sempre evoluirmos. Nós do Brasil, nós do Rio Grande do Sul, nós temos muito a trazer, né, para outras regiões, assim como aprender da mesma forma, né, essa troca que é importante. E esse foi o objetivo de estar aqui. Então, desde o ano passado, eu me mudei para os Estados Unidos. Estamos iniciando nosso trabalho técnico primeiro, né, de trabalhar com dados, com instituições, com associações rurais aqui, para que no ano que vem nós possamos aí comercialmente iniciar nossos trabalhos aqui nos Estados Unidos. Logicamente que vocês já devem ter algum contato com os produtores, né? Como é que é essa abordagem? Ela é um pouco diferente com os produtores daqui, Guilherme? Na verdade, ela é um misto de, sem dúvida nenhuma, de curiosidade, né? O Brasil é uma potência agrícola, isso é inegável, né? E isso é um motivo de muito orgulho para nós, né, Alex? Eu acho que o trabalho essa conquista, né? Toda essa evolução, né? Que o Brasil tem, né? E esse é um grande patrimônio, uma grande responsabilidade do Brasil, né? De alimentar aí, de ser grande responsável por alimentar muitas pessoas no mundo. Né? Então, existe essa admiração, né? E existe também essa troca. É claro que os produtores rurais aqui têm uma grande expertise, por exemplo, no plantio do milho, né? É o maior país produtor, mas aqui a recepção ela é muito boa, porque há essa curiosidade e principalmente com práticas como plantio direto, integração de sistemas agronômicos, né? E a oportunidade de você utilizar dados, ela também é latente aqui nos Estados Unidos, da mesma forma que é no Brasil. Então, ela é boa, lógico que ela tem seu desafio, mas eu acredito muito que nós estamos no momento certo para estarmos aqui, né, e justamente fazermos essa troca. E essa é a nossa abordagem e a gente vem indo bem aqui. Vocês vão trabalhar em alguma região específica? Tu estás agora em Nova York, onde tu fixou residência, né? Mas tem alguma região produtora específica que vocês vão atuar, o que pretendem? Sim, nós pretendemos trabalhar na próxima região central, né, aqui no Midwest, americano, né, no estado de Indiana, né, e explorar exatamente, né, o estado do Indiana está bem centralizado, né, nas principais regiões agrícolas, né, é o 5º maior estado, né, produtor, se a gente botar culturas da soja e do milho, né, mas ele está do lado do estado de Illinois, enorme estado produtor, próximo a Nebraska, próximo a Missouri, né, próximo também, se você vê estados do sul, né, que também tem
particularidades mais semelhantes ao nosso estado, aí no Rio Grande do Sul. Né? Então, é ali que vamos começar. Vamos começar também da mesma forma como começamos no estado do Rio Grande do Sul, né, com um vínculo a universidades, né, trabalhando em conjunto em pesquisa, né, o que foi o que nós fizemos e continuamos fazendo com a Universidade de Santa Maria. Nós temos um relacionamento também muito bom com a Universidade de Santa Cruz, né, a Unisc, né, e outras também, outras entidades, né, a própria URGS, outras universidades aí, né, estamos sempre abertos, e é da mesma forma que estamos buscando aqui, né, e trabalhando, começando o nosso trabalho aqui, né, trazendo exatamente, né, pesquisa, né, ciência e conexão com o produtor para entregar melhor resultado. Nosso presidente da Associação dos Arrozeiros aqui da Cooperativa, o Volzier Longara Júnior, tem uma colocação aí, Volzier. Lobato, parabéns aí pela iniciativa de difundir essa técnica de plantio direto aí, através de aplicativos e formas inovadoras que o mundo nos trouxe nos últimos anos aí, para os Estados Unidos aí, que também é um grande produtor, e a gente tem um grande orgulho disso aí, assim, até inclusive no cultivo do arroz aqui. Agora nós estávamos falando de plantio direto, estava me recordando que eu tenho bem a imagem quando a gente começou a fazer plantio, aqui a gente chamava plantio semi-direto, né? Nós preparávamos as lavouras de arroz, entaipávamos, e na época a Semiato lançou esse kit de entaipamento e plantadeira para plantio direto sobre taipa. Então é importante isso aí, eu me lembro disso aí, eu acho que é uma coisa que foi muito importante para nós aqui na região, no controle de arroz vermelho, e que nos ajuda até hoje aí na produção de arroz. Não, bom, prazer, José, estar com você também aqui, e é exatamente isso, né? Essa é também uma enorme oportunidade, né? Um ponto muito importante, né? E que, quando se avalia também o plantio direto, não somente, né, deixar o solo coberto, a rotação de cultura, né? O quanto que ela é fundamental, né? No caso do arroz, né? Né? Coibindo aí, né, o arroz vermelho, né? E é o mesmo, né, em várias regiões do mundo. A rotação de cultura, ela é fantástica, né, sobre o aumento de biodiversidade do solo, né? E também com vários estudos, né, trazendo também de como isso se traduz em produtividade, né? Então, esses exemplos, como você traz aí da cultura do arroz, né, que é uma cultura que ela tem muitos desafios, né? Produtores aqui nos Estados Unidos, né, do sul dos Estados Unidos, né, trazem muitos desafios, né, quando eles vamos adotar plantio direto, né? Eles trazem desafios da janela, né, da época de plantio, das práticas, né, e também aspectos culturais, né? Mas isso, como foi trazido aí no sul do nosso estado, né? E são exemplos de que dá para fazer, né? São exemplos de que existem sim desafios, né? Mas com o tempo, né? Com consciência, testando essa modelagem, você consegue evoluir. Ô Guilherme, como é que não só o produtor americano vê o colega dele brasileiro, mas como é que os Estados Unidos, pela tua sensibilidade, enxerga essa competição, que na verdade é uma competição saudável, né? Uma competição para alimentar o mundo, né? O Brasil Exato. Maior produtor numa cultura, os Estados Unidos, como é que eles olham a nossa agricultura aqui, amigo? Olha, Alex, eu sou um fã mesmo da cultura aqui dos Estados Unidos, né, e da agricultura, né, os americanos, né, tem uma história muito interessante, Alex, muito interessante. Não sei se os colegas sabem, né, nós temos aí o nosso primeiro general brasileiro genuíno, né, Marechal Cândido Rondon, né, ele fez uma expedição, né, no início, né, do século ali 20, né, em 1900 e pouco, né, e quem juntou a ele foi Theodore Roosevelt, né, um ex-presidente, né, depois que ele tinha sido presidente do Brasil. Roosevelt pegou algumas malárias, né, pelo Cerrado, né, junto com Rondon, mas naquela época a agricultura nos Estados Unidos ela já era mais evoluída que no Brasil, né, e o próprio Roosevelt ele dividiu isso, né, e o próprio Rondon no seu relatório ele falou, olha, nós vamos manter as fronteiras do Brasil, oeste do Brasil, se nós evoluirmos com a agricultura. Aquilo ali foi uma pedra fundamental, né, para esse desenvolvimento do oeste, né, e aí muitos gaúchos com muita coragem, né, catarinenses, paranaenses, outras também, subiram aí, né, através da agricultura e cresceram, né.
fizeram essa proteção, né, e essa potência que é o Brasil em alimentos. Aqui nos Estados Unidos não foi muito diferente, né, Alex? Porque houve uma corrida pro centro-oeste, né? E o produtor americano ele entende esse desafio que foi, né? E respeita muito o Brasil por isso, tá? Então eu vejo assim num primeiro momento, Alex, e quando eu falo da cultura aqui, são valores muito semelhantes. Eu me sinto muito orgulhoso, né, de dizer, olha, sou nascido no Rio Grande do Sul, né, sou do Brasil, o meu Brasil é um Brasil agro, e dividir isso com os produtores aqui é o mesmo sentimento que eles têm. Então é muito fácil isso. Tá? Eu não sou um otimista, mas também não sou um louco, né, mas isso é um ponto de conexão. E o americano respeita números, Alex. Se você, de maneira geral, na cultura americana, ele respeita números. E quando a gente olha para os números, a agricultura, do que a agricultura no Brasil fez, tem muito por fazer, é verdade, mas o que ela já fez é incrível. O Brasil cresce, o Brasil do agro cresce com as próprias pernas, com a própria coragem, né? E cresceu nos últimos aí, se a gente botar 50 anos, enormemente. Né? Nós muito mais do que dobramos aí a nossa capacidade, né? E isso o produtor americano respeita. E tem um terceiro ponto que chama muito a atenção, o Brasil, sim, é um agro que, de novo, não fecho meus olhos, temos desafios, mas temos muitas conquistas de como evoluímos, como podemos evoluir sem derrubar uma árvore, como podemos crescer e como crescemos em produtividade. Eu tive a oportunidade de trabalhar na minha vida em companhias americanas, né, no Brasil. Né, e muitas vezes nós tínhamos essa conexão de trazer produtores americanos para o Brasil. E quando nós falávamos dos resultados de produtividade de soja, em muitas regiões do Brasil, semelhantes a que tem aqui nos Estados Unidos, e você falava quanto tempo o agricultor estava plantando soja naquela região, os americanos ficavam realmente muito, né? Como é que vocês conseguiram fazer isso em 5, 10 anos? Chegar em tetos produtivos que eu demorei junto com meu pai, né, com gerações para chegar mais de 30, 40 anos plantando soja. Imagina. Né? Então, existe essa admiração. E existe essa conexão de que, como o Brasil vem crescendo em tecnologias, né, vem trazendo novas informações para construir mais. Então, esses são os pontos aí que eu vejo muita sinergia e que a maneira como eles nos enxergam, né? Enxergam com esse desafio. E tem a questão que tu colocas bem aí, pontualmente, que é a questão ambiental. Recentemente, o nosso presidente da Farsul, Deon Pereira, trouxe um pessoal aqui da Ásia e trouxe um pessoal da Europa também para visitar aqui o Centro-Oeste. Ele me comentando, chamou muita atenção dele que o pessoal da Ásia perguntava o seguinte, e a preocupação era com a segurança alimentar, né? Índice de produtividade, como é que tá, vai produzir mais? E o pessoal da Europa só se concentrava na questão de desmatamento, com aquela imagem que foi vendida para eles, que é vendida para eles, de que a gente colhe após derrubada de árvores, que não é verdade. Essa questão associada, Guilherme, agora à volta de uma ideologia ao poder muito próxima, né, desse discurso, tu acha que pode atrapalhar esse nosso voo de cruzeiro, para não dizer novas altitudes que a gente tende a tomar? Alex, é muito complicado, né? Eu tenho algumas convicções, né, pessoais, assim. Sim. É fantástico a representatividade do agro, né, no Brasil, né? A gente está falando aí vou arredondar números aí, 30% do nosso PIB. Aqui nos Estados Unidos, né, a agricultura contribui com 11%. Né? E é uma potência, né, os Estados Unidos, né, e o Brasil, olha o que nós fazemos. O que eu acredito muito são vozes como o nosso presidente da Farsul e outras vozes, né, entidades representativas no Brasil, no nosso estado também, que nós estamos cada vez mais com esta postura querendo mostrar, trazendo, né, abrindo o diálogo, trazendo números, trazendo exemplos e mostrando justamente que nós fazemos muito bem o nosso trabalho. E temos oportunidade de crescer sendo o país mais verde aí do mundo. Então, a minha convicção, Alex,
é que nós não podemos nos calar, nós temos que cada vez mais trazer, né, pessoas de fora, nós temos que cada vez mais mostrar os nossos exemplos. Nós temos, né, universidades, nós temos ciência, nós temos empresas, nós temos agricultores, né, que é a base disso, abertos a fazer isso, né, e no momento que nós estamos abertos, a verdade sempre prepondera. Então, eu particularmente acho que com a postura, né, das nossas entidades, por tudo dos nossos agricultores, nós vamos se manter muito forte com isso, porque é uma bandeira, é uma conquista muito grande. Eu acredito que nós, cada vez mais, se nós estivermos abertos a mostrar isso, enfrentar isso, eu não tenho dúvida que o agro brasileiro cada vez mais vai poder mostrar o seu valor, sem dúvida nenhuma, para o mundo inteiro.